Fala, determinados! Hoje estamos muito felizes por trazer para vocês uma entrevista com Neide e Eduardo, mãe e filho. Eles que já faturaram mais de R$ 1 milhão no marketing digital em menos de um ano. Estamos muito felizes com a participação deles. Espero que vocês gostem e que já deixem o seu like, porque essa entrevista vai ser maravilhosa. Eles vão revelar aqui os segredos que eles fazem, né, e fizeram para chegar nesse resultado. Isso aí, determinados. Então, bora para cima. Anotem todos os insights, já pegue papel e caneta e vamos para cima, que essas duas pessoas são maravilhosas e vão trazer muitos insights aí para vocês. Então, bora conhecer mãe e filho, Neide e Luiz Eduardo, e conhecer a trajetória deles aqui no digital. Oi, gente! Olá! Tudo bem? Que prazer, gente. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Eu fico realmente muito emocionada por lembrar que um ano atrás a gente fez nossa primeira live com vocês pelo Instagram e hoje nós estamos aqui fazendo mais uma live com vocês, menos de um ano, assim, com resultado que nem a gente acreditava que pudesse acontecer tudo isso. Sempre com muita fé em Deus, mas assim, foi além da minha expectativa, das nossas expectativas, né, filho? Então, assim, eu quero agradecer a vocês, todo o meu coração, por tudo, pelo apoio, pelo convite, e vamos falar um pouco do que a gente fez, vamos falar da nossa trajetória, vamos falar dos nossos resultados, vamos falar como a gente conseguiu chegar a esses resultados que já passamos de R$ 1 milhão, quase R$ 1.300.000. Estamos muito felizes, né, filho? Sempre grato. Então, gente, obrigada pelo convite mais uma vez. Vocês são maravilhosos e eu tenho certeza que tudo isso que vocês construíram no digital e que vão compartilhar aqui com o pessoal que está olhando essa live foi fruto de muita dedicação de vocês. Não tenho dúvida disso, dedicação e determinação. Mas antes da gente começar, eu já quero perguntar o que vocês faziam antes do digital, quem era a Neide, quem era Luiz Eduardo, onde vocês moravam. Compartilha aí com o pessoal como que foi que começou tudo isso, essa trajetória no marketing de afiliados. Bem, eu me chamo Neide, como você já falou, Neide, eu tenho 58 anos de idade. Sou Eduardo, tenho 19 anos de idade. A gente morava em Juazeiro do Norte, Ceará, né, no interior do Ceará, e a gente descobriu o marketing em julho de 2023. Eu procurando algo para que a gente pudesse mudar de vida, né? Desde criança que eu trabalho, desde 12 anos de idade, comecei trabalhando como empregada doméstica, saí de casa com essa idade para trabalhar de empregada doméstica, e fui, depois comecei a trabalhar no comércio, depois fui ser representante de venda, assim, uma trajetória de muito trabalho, e assim, eu tive meu filho com 38 anos de idade, e a partir daí, quem é mãe sabe, quando a gente tem um filho, a responsabilidade bem triplica, e a gente começa a procurar algo mais, não que quem não tenha filho não procure, claro, todo mundo está em busca de novas oportunidades. E no meu caso não foi diferente. Fui buscar algo mais para que eu pudesse agregar e criar meu filho de forma digna, e aí eu corri atrás de outras coisas. E empreendi com restaurante, eu já tive restaurante, já empreendi com bolsas, comprando bolsas fora de Juazeiro, São Paulo, e aí vai para revender, bijuterias, cosméticos, até que eu cheguei, material médico, eu também já trabalhei como representante, até que eu fui trabalhar numa indústria de calçado, fabricação de chinelos, calçados, né, sandália. Sim. E nessa empresa eu passei durante muito tempo trabalhando com eles, eu não tinha um vínculo com a empresa, eu não tinha uma carteira assinada, porém eu ganhava um valor de um salário mínimo, fixo, e mais comissão. A comissão era de 1%. Eu chegava no mês, uma média de R$ 2.200, R$ 2.300, no máximo R$ 2.500, com muito trabalho. E em 2023, meu filho já com 17 anos de idade, fazendo segundo ano do ensino médio, e eu comecei a me preocupar e procurar algo para ele, porque ele passava o dia no colégio, e eu já procurando algo, porque quando ele entrasse na faculdade, já que eu tinha 56 anos de idade, eu digo, eu não vou conseguir mantê-lo, continuar mantendo, trabalhando sozinho, mandei casa e tudo para esse menino passar o dia na faculdade. Então, eu comecei a procurar algo para que eu pudesse botar ele para trabalhar
mesmo que fosse em casa, mesmo que ele tivesse um tempo fora da faculdade. E aí eu achei o marketing. E de cara eu comprei um curso para trabalhar no Meta. Sim. Né? Eu não tinha um computador, mas a pessoa que me vendeu disse que pelo celular dava para ganhar muito dinheiro. E aí eu me empolguei, comprei. Só que representante de venda era muita mensagem, era muita ligação. Quem trabalha com venda sabe. E a gente não pode deixar de atender o cliente. Então, ficou inviável pelo celular. E nessa correria toda, eu, trabalhando nessa empresa, uma amiga minha, do financeiro, sempre meio-dia, eu percebia que ela botava uns fones de ouvido e ficava sempre assistindo, no horário do almoço dela, ela assistindo na sala dela, da lateral de vidro, sempre que eu passava, estava ela lá assistindo. Sempre a mesma pessoa, que é o Caio, né? Que me chamou a atenção. Além da aparência, uma bonita, ela lá assistia, eu digo, gente, o que é que ela todo dia está ali vendo a mesma coisa? Até que um dia eu bati na porta e perguntei o que era que ela tanto assistia ali. Ela me falou que era um treinamento, era um curso para trabalhar no Google. E eu nunca imaginei que pudesse trabalhar no Google. A gente usa Google para tudo, né? Pesquisa. Exatamente. Agora, ganhar dinheiro trabalhando no Google, gente, eu nunca imaginei. Algum dia a gente precisa despertar, né? Exatamente. Porque a gente olha o Google só como quando a gente quer fazer pesquisa, quando a gente quer fazer alguma compra, mas jamais a gente podia imaginar que o Google se tornaria uma fonte de renda, né? Exato. E quando eu falei para ela, eu digo, eu tenho um curso que trabalha no Face. Ela fez, não, o Google é melhor. Eu digo, não é, não é. Ela começou a me mostrar. E ali ela me passou, eu comecei a olhar, já comecei a olhar o cara nas redes sociais, já fui atrás de tudo, já comecei a ver vídeo dele. Quando eu cheguei em casa, ansiosa para mostrar para o meu filho, eu digo, gente, filho, achei algo aqui que a gente pode trabalhar, que você pode trabalhar, que você não precisa sair de casa. Vai fazer uma faculdade, claro, daqui a 2 anos, mas você vai trabalhar também. Quando eu mostrei para ele, ele olhou e fez, mamãe, isso aqui é golpe. É YouTube. Tudo É bom. golpe, isso aqui é YouTube, esse aqui, esses caras vivem de dar golpe. Eu digo, meu Deus do céu, ele não quis nem olhar o que eu tinha para mostrar para ele. Só que eu continuei buscando, olhando, assistindo, eu não parei, mesmo ele não acreditando. A senhora acreditou, mas ele não. Eu acreditei, ele não. Aí eu fiquei no julho, agosto, setembro, outubro, todo dia que eu chegava em casa com uma novidade, além do eu achei outras pessoas também, e mostrava para ele que eu fiquei assim, doida, como é que pode? Ela me falou a história do cara, eu digo, gente, isso aqui dá certo para ele. Sim. Eu achava, como eu não tinha muito conhecimento, trabalhar com isso, mas o meu filho era programador de robótica no colégio dele. Fazia o robô andar, ganhou o campeonato de robótica em Fortaleza, ganhou em Brasília. Eu disse, isso aqui para ele vai ser... Fichinha. Vai ser fichinha, ele vai se dar bem. Se consegue fazer um robô andar, carregar uns baldes d'água e derramar dentro do outro, isso aqui para ele vai dar bom demais. E também, porque ele sabe falar inglês, né? Muita coisa ela me mostrando que não precisava falar inglês. Eu digo, imagina meu filho que já sabe falar inglês. Já terminou, é fluente, vai dar bom demais. E ele não queria nem ouvir falar. Então, no caso, no início da trajetória de vocês, tu não teve apoio, Neide? Não, no ninguém. digital. Ninguém. E nem eu conhecia ninguém. Até mesmo essa minha amiga que me mostrou isso aqui, ela ainda não tinha resultados, mas ela estava estudando para isso. E quando ela falou, eu digo, não, isso aqui que eu quero também, eu vou estudar isso aqui também. Então, passei setembro, passei outubro, passei junho, julho, agosto e setembro e outubro. Ali batendo na mesma tecla, assistindo os vídeos e tentando falar com ele. Quando eu mostrava o celular para ele, ele já virava a cara para o outro lado. Aí que eu ranço. Não queria nem saber. Nem saber, nem ouvir falar. E eu parava para meu filho, me ouça. Não, mas isso aí não quero saber. Tá bom, tá certo. Meu filho, meu melhor amigo, a gente sempre se deu muito bem, sempre se respeitou muito. Aí eu não queria estar batendo de frente, nem forçar, né? Fiquei na minha. Quando eu conversei com a minha amiga, digo, olha, Eliana, ele não tem jeito, meu filho não quer saber disso. Aí bolamos um plano. Digo, eu vou levar ele para um restaurante, para uma pizzaria. E aí, quem sabe você falando, ele não acredita em você. Foi exatamente o que a gente fez. Tá vendo? Tá vendo aí, pessoal? Ó, mesmo a Neide não tendo apoio de ninguém, mesmo assim ela continuou, não desistiu, porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente não tem apoio naquilo que a gente quer fazer, a gente começa e para. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer que é golpe, muitas vezes as pessoas vão dizer que é mentira, e não é, porque é só porque as pessoas não viram ainda a oportunidade. A partir do momento que as pessoas veem a oportunidade que a gente consegue trabalhar em casa
e viver 100% do digital, vender sem aparecer, as coisas começam a ficar mais claras, mas para quem ainda não sabe que existe essa possibilidade, é isso que as pessoas pensam. E muitas vezes não é por mal, muitas vezes é só porque a pessoa não conhece ainda aquele modelo de negócio, né, Neide? Exatamente. Então, assim, para mim foi difícil porque ele não queria saber. Porém, eu não parava de assistir os vídeos, tudo que eu assistia, aquilo ali me dava ainda mais vontade de ir a fundo. Eu digo, isso aqui vai dar bom, vai dar certo. Isso aqui vai virar minha vida, isso aqui vai mudar a vida do meu filho. Ele não vai sair do colégio de ensino médio, passar 4 anos numa faculdade e sair de uma faculdade sem a certeza de que vai achar algo certo para ele. Então, Sim, assim, é tanto que lá na minha cidade, onde eu morava, é muito comum os jovens fazerem uma faculdade, terminar e depois trabalhar no shopping, trabalhar no comércio. E eu não Exato. queria aquilo para o meu filho. Eu digo, não, eu vou ter que arranjar algo. Isso aí, para mim, parecia assim que clareou minha mente, era isso que eu queria. Eu digo, vai ser isso aqui. E nessas minhas buscas, eu encontrei vocês. Né? E quando eu encontrei você, eu digo, meu Deus, essas meninas têm... Porque eu comecei a seguir o Caio e seguir pessoas mais próximas a ele, né? Vocês fazendo live com ele. Eu digo, gente, essas meninas também. E eu Foi na comecei a nossa olhar. live, então, que você nos conheceu? Foi na live com o Caio? Foi, através da live do Caio. Foi aí que eu fui atrás de vocês no direct, e graças a Deus vocês me responderam. Então, eu comecei, gente, mais aqui, as meninas que trabalham. Quando eu mostrava para ele, mamãe, a senhora acredita em tudo que esse povo fala? Eu digo, meu filho, presta atenção na história dessas meninas, olha de onde elas vieram, elas estão morando agora em Florianópolis. Uma trabalhava no banco, a outra era enfermeira. Veja isso aqui, ele não queria parar para ver. Porque de E ele vocês não viu? não, Não nada. viu. De vocês eu sei tudo, mas ele não sei nem. Até hoje eu não sei se ele sabe tudo, mas eu sei. É. Então, assim, quando eu achei aquilo ali, pronto, eu digo, vai ser isso aqui. E aí eu combinei com a minha amiga, levei esse menino para a noite para uma pizzaria, que ele era louco por pizza, e ela chegou assim, do nada, assim, combinada Do comigo, nada. Sim. do nada, Do com a filhinha nada. dela. E aí eu apresentei, filha, essa aqui é minha amiga, Eliana, ela trabalha, a moça que eu falei que trabalha no Google. E ela, sim, Eduardo. Aí abriu o celular dela, começou a mostrar para ele as campanhas. E ali ele começou a observar. E comecei a Observando, entender começou a que entender. funcionava. Porque Exato. o que eu conseguia ver, que mãe passava para mim, é: olha, tal pessoa tinha dificuldade, subiu campanha no Google e ficou rica. Essa é a minha visão do mercado. Sim. Quando eu Sim. consegui ver alguém mostrar a campanha, eu me entendi. Ok, você ganha um lucro por venda, você vai fazer anúncios, aqueles anúncios vão gerar pessoas para um site que vão convencer a pessoa de alguma forma. Depois que eu comecei a entender a lógica, que faz sentido realmente, que faz um sentido cada etapa, eu, caramba, eu entendo agora que pode ser que dê certo. E deu uma chance, né? Exato. Porque, Então, isso... eu entendi. Então, na tua cabeça, assim, por ela falar, a pessoa subiu aqui a campanha e ficou rico, mas tu não entendia o processo. Antes Sim. de ficar rico. Então, para ti, como tu era muito técnico, assim, criando robô e tudo mais, então você precisava ter uma lógica e ter um processo. Não, mas qual que é a jornada que eu tenho que percorrer para o anúncio estar no ar? Ah, agora eu entendi como que você pensava, assim. Exato. Então, assim, quando ele parou para ouvir, ela explicou tudo, ligeirinho, parece que a hora voou, deu 10 horas, ela com a menininha dela, ela resolveu ir embora. E aí, era uma sexta-feira à noite, e ela gostava muito da minha comida, modesta parte, eu gosto muito de cozinhar, né? E eu digo, olha, que tal amanhã eu fazer o teu almoço? Ela, Neide, seria muito bom. Pronto, deu certíssimo. No dia seguinte, fui para a casa dela, levei ele comigo. Então, ela foi mostrar para ele as campanhas dela no computador dela, que a gente não tinha. Enquanto ela estava lá mostrando, eu estava fazendo o almoço dela. Nesse dia, inventei coisa. Eu fiz almoço, eu fiz tapioca, e demorei o máximo que eu pude, fazendo coisa lá para ela. E aí ela foi mostrando para ele já foi para casa com outra mentalidade, outra vivência. Que bom. Já mudou a visão, né? Já mudou a visão. E aí coincidiu também de encontrar vocês, né? Como eu falei anteriormente, eu digo, nossa, essas meninas aqui também, filho, olha, vamos olhar, já vou perguntar se elas fazem aqui mentoria individual. Perguntei e prontamente vocês responderam, eu digo, nossa, vai ser bom demais. E aí a Lídia falou que já era novembro, por ali, dezembro, eu sempre atrás procurando, você falou que ia ter uma imersão do Caio em São Paulo. Mas Sim. ali estava longe das minhas, não tinha como, era da minha realidade. Ir para São Paulo, isso. Pagar 2 passagens, minha e do meu filho, hospedagem, alimentação, né? Eu digo, não, isso aí já não dá para mim, não tem como.
pagar, comprar. Fui ver o preço da imersão, digo, não tem como. Digo, não, mas eu não posso ir, porque a gente ainda não tem resultado. Aí foi quando a Lid falou, aí é que vocês têm que ir. Exato. Por quê? Por que eu falei isso? Porque evento presencial é muito importante. Não é só para quem tem resultado, é para quem não tem também. Por quê? Porque o network, a conexão, os aprendizados. E quem quer ser um afiliado profissional precisa estar nesses ambientes. Porque o ambiente, ele muda tudo. O ambiente, ele muda o jogo. As pessoas que a gente se conecta, muda tudo. Então, às vezes, é um insight que a gente pega e tudo muda na nossa vida. Então, por isso que, como vocês escolheram nós para ser mentoras de vocês iniciaram a jornada de vocês, eu me senti no direito de instruir vocês, Sim. dar esse direcionamento. Vão em eventos presenciais que vai fazer toda a diferença na jornada. Até porque foi assim com nós, né? Eu tinha essa mentalidade de não acreditar muito, de achar que não era assim, do jeito que a Lid me falava que era. E foi... era o Luiz Eduardo, né? Eu era o Luiz Eduardo, eu era mais racional, né? E aí foi um evento presencial que eu consegui mudar a minha mentalidade, entendeu? Porque eu não tive, que nem a Lid que me mostrou o digital, mas a gente não teve ninguém que nos mostrou a campanha, que nos explicou esse processo, foi realmente assistindo às aulas. Então, para mim, a imersão presencial fez total diferença nas decisões que a gente tomou após a imersão, a mentalidade, entender que realmente, se as pessoas vivem disso, tem resultado, porque a gente está vendo lá na imersão com os próprios olhos, ninguém está contando e falando, a gente está vendo, né? Então, para mim, a imersão presencial tem muito significado, inclusive até hoje, a gente nunca deixou de ir, né? Mesmo depois já se passou 2 anos que a gente está no digital, vai fazer quase 3 anos, a gente continua indo em eventos presenciais, porque uma dica, uma palavra, um contato, uma amizade que a gente faz lá muda toda a nossa trajetória. Por isso que a gente recomenda para todos que vão, né, que podem ir e que façam um esforço para ir, assim como vocês fizeram. Nos conta um pouco, então, Neide, como que foi esse processo aí? O que vocês fizeram para conseguir ir na imersão, né? Pois é, então, quando a Lid falou que teve que ir, mesmo sem resultado, assim, eu comecei a seguir à risca todas as orientações de vocês. Neide, dá o passo que Deus dá o chão. Dá certo, vai para a imersão, não deixa de ir. E eu comecei a pirar. Meu Deus, como é que eu vou para essa imersão? E aí, em pleno dezembro, eu digo, vou para a imersão. Meu filho, vamos para a imersão em São Paulo. Não, mamãe, pelo amor de Deus, a senhora tem dinheiro para isso? Não, mas a gente dá um jeito. A gente vai, e ele não tem como. Eu digo, mas eu vou. Realmente eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu nunca vou esquecer do valor que eu tinha menos do salário do que eu tinha recebido em pleno mês de dezembro, né? Não era nem a parte que o pessoal recebia do 10º, eu não tinha nada, mas ela me bonificava. E o dinheiro que ela me bonificou, ela disse, está na conta, eu digo, vou para a imersão. E eu passei o dia inteiro na cola dele, filho, vamos. Ele disse, não, mamãe, a senhora vai, eu não, porque ele não acreditava 100%. Sim. Então, assim, quando eu consegui, no final da tarde, em plena 4 horas da tarde, que eu passei o dia inteiro perturbando ele, era um domingo, gente. E ele disse... convencer, né? E ele não queria, mamãe, a senhora vai. Eu digo, não, mas você tem que ir. Então, quando ele disse, pois tá bom, compre que a gente vai. Imediatamente eu consegui comprar parcelado no boleto. O dinheiro da primeira parcela eu tinha. Paguei, dividi em 6 pagamentos, ficaram 5. Paguei a primeira, ficaram mais 5. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Tem que pagar antes do dia da imersão. Sim. Que foi justamente em maio. E como é que eu vou pagar? Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essas próximas? Não tinha de onde tirar, gente. Sim. Porque a despesa da minha casa era comigo. Então, quando eu tirava a despesa de tudo, não sobrava esse valor todo desse boleto. Mas aí eu resolvi, nessa mesma dia, vou conversar com a dona da fábrica que eu trabalho e vou pedir para comprar chinelo a ela e eu vender finais de semana, já que muitas pessoas que tinham comércios pequenos, bodeguinhas pequenas na periferia da cidade, me ligavam querendo comprar quantidades menores, porém a indústria só produz a partir de 2.000 pares, 3.000 pares, e aí eles não tinham como comprar essa quantidade, por questão de espaço e tudo. Eu digo, se eu comprar esses 2.000, 3.000 pares, eu vou conseguir formar kit de chinelos, kit de 30, de 20, de 50 pares, de feminino, masculino, infantil, e eu vou conseguir vender. Sim, olha aí, criando as oportunidades, né, Neide? Exato. E aí eu falei com ela na segunda-feira cedo, e ela disse, tá certo, mas assim, eu lhe vendo. Porém, no final do mês, se você não tiver pago, o seu salário é retido. Sim, eu disse, vai descontar do salário. Exato. Ele tá bom. E fui para casa com a cabeça a mil. Digo, mas eu vou conseguir.
E aí eu já fiz a encomenda do que eu precisava, deixei o pedido pronto, foi produzido, eu levava para casa e dividia os kits, e no sábado e domingo eu vendia. Deixava a Luiz Eduardo de manhã cedo no inglês, e eu já saía vendendo, meio-dia eu pegava ele no inglês, comprava uma quentinha, a gente comia dentro do carro, muitas vezes eu comia antes, pegava ele, era dirigindo, ele comendo do lado, e a gente saía vendendo, e ele tirava do carro, me ajudava, para ele sentir também o esforço que a gente estava fazendo, né? Trabalhar junto comigo. Então, eu trabalhava, sabe, domingo nessa pegada. Eu só chegava em casa no domingo, por volta de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, assim, e fomos vendendo e conseguindo pagar. Todo mês eu tinha dinheiro suficiente para pagar esse boleto, é tanto que as passagens eu comprei no cartão de uma amiga, eu também fui conseguindo pagar, que eu comprei bem antes. E aí, para economizar mais dinheiro, ia ter um bendito um churrasco lá em São Paulo, que era o encontro da galera. Eu digo, esse churrasco eu não posso ir, não, R$ 300. 150 meu, 150 dele. Eu digo, Lidiane, digo, eu não vou poder ir para o churrasco. Vocês têm que ir. Eu digo, pronto, tem que trabalhar mais. Aí, paguei esse bendito churrasco. E, Neide, é incrível, assim, ó, quando a gente decide algo na nossa vida, quando a gente toma o poder da decisão pra gente e não deixa as pontas soltas. E o que é as pontas soltas? Quando a gente só fica pensando, um dia eu vou, um dia eu começo, um dia eu faço. Não. Quando decide o poder da decisão, algo magicamente acontece. Exatamente. E tudo gira em favor da nossa decisão, ou seja, tu criou a oportunidade dos chinelos, de sair vender, mesmo não podendo, né? Mesmo no curto tempo que tu tinha, com o Luiz Eduardo no carro, almoçando ali, tendo que fazer as coisas dele, indo para a escola. Então, tu criou a oportunidade para você estar nesses ambientes. Sim, e fechando também as torneiras de custo, de gasto, né? E a partir daquele momento, a gente começou a gastar o mínimo do mínimo do que podia. Mudamos a alimentação, trocamos o arroz pelo cuscuz, que era mais em conta. A gente tirou tanta coisa da nossa vida. Sair pizzaria final de semana, uma vez no mês, que a gente nunca teve assim muito exagero, mas a gente começou a cortar tudo. E aí a gente fez uma mentoria com vocês em fevereiro. Nossa primeira mentoria a gente fez com vocês. E com quanto que vocês iniciaram no digital, assim, Neide? A gente investia no máximo R$200, R$300 por mês. Por mês. Era o que a gente conseguia investir. E a gente conseguiu também juntar para fazer a mentoria com vocês em fevereiro. E quando foi em março, no dia 18 de março, a gente conseguiu fazer a nossa primeira venda na gringa. E foi uma venda de $38. Meu Deus do céu, que alegria. Que maravilha. Que alegria, olha, me arrepia até hoje, me arrepia todinha, quando a emoção maior do mundo, meu Deus. E quando saiu a primeira venda, já entrei em contato com vocês, e vocês comemorem, estava uma chuva terrível. E eu fui na chuva mesmo, comprar uma pizza e voltei para casa, e a gente comemorou, me emocionei. E aí continuamos vendendo uns pouquinhos, vendia, subia a campanha, vendia uma outra, não vendia. Aí passamos março, abril, chegou o mês de maio, fomos para São Paulo. Foi a hora que se conheceu pessoalmente, fomos para o churrasco. E na imersão, aí sim, virou nossa chave completamente. Uma das chaves que virou na minha mente e na mente do meu filho era ateu, então tudo mudou a partir daquela imersão. Ele começou a acreditar, quando ele viu a quantidade de gente lá pegando placa. Eu tirei tanta coisa assim da minha vida, na minha mente, eu carregava muito lixo, desculpa a expressão, mas eu carregava muita mágoa, raiva, rancor, por bobagem. Então, nessa imersão, eu consegui liberar tudo isso, porque essa imersão, todas as imersões do CAI é marcante, mas essa foi que eu consegui me liberar de muita coisa. E, assim, foi nossa virada de chave total. E quando voltamos para Juazeiro, a gente voltou acreditando ainda mais que esse mercado iria mudar a nossa vida. E aí a gente continuou com a chave fechada assim, para custos, né? Diminuiu muita coisa, porque a gente precisou comprar, inclusive, até roupa apropriada para esse evento, a gente comprou tudo fiado, lá, e fomos embora. E quando voltamos, eu continuei trabalhando, e aí chega mês que não tinha mesmo mais para onde investir, e aí eu comecei a vender meus objetos pessoais. Esse liquidificador, a gente não faz suco todo dia, vamos vender. Essa panela elétrica está aqui enfeitando aqui, que a gente nem fazer arroz podia assim na panela elétrica, porque o consumo de energia. Vou vender, investir no marketing.
Tem uma poltrona aqui que esse menino resolveu meditar, ele só deitava na poltrona. Eu digo, vai meditar em outro lugar, vendi. Digo, para que televisão, se a gente não está mais tinto, se a gente está focado só no marketing? Vou vender também, televisão, vendi. E aí, por último, restou nossas camas, que a gente dormia. Eu tinha uma cama, ele tinha outra. E aí ele foi para o colégio de manhã, e eu chamei os homens, mandei lá uma limpada, lavada nela, lá lavava seco, eu botei na OLX, e foi de imediato, vendia 2 camas que a gente dormia, e passamos a dormir de rede. Nossa. Continuando para investir. Tudo Assim, acreditando após a primeira venda. Eu falo que a primeira venda é muito importante. Muitas vezes não é por causa do valor da primeira venda, mas é por acreditar que aquilo é real. E o trabalho que vocês fizeram de garimpar um produto, subir uma campanha e analisar, deu certo. E a consequência é a venda. Porque às vezes quando a gente faz ao contrário, que a gente faz as coisas pensando só na venda, a gente não vive o processo e não vive a jornada de aprendizado, a jornada dos micros resultados, de fazer uma pre-sell, uma página de venda simples é um resultado. Subir uma campanha também é um resultado. Então eu fico... até quero dar os parabéns para vocês por serem determinados a ponto de não pararem na primeira venda, de não parar nas primeiras dificuldades, e sempre criarem meios de estarem presentes, estarem em ambientes que fortaleceram vocês, de comprarem a mentoria, porque vocês não tinham dinheiro para comprar, não tinha dinheiro sobrando. E aí que a gente tem que criar as oportunidades, porque nem sempre tudo vai estar perfeito. E se a gente esperar o momento perfeito, a gente nunca vai começar. E a gente nunca vai tomar a primeira decisão, né? É verdade. E a mentoria para a gente foi fundamental. Foi fundamental a mentoria com vocês, porque a gente ainda não tinha noção realmente como subir as campanhas. Começava a subir quando dava algum problema, na hora de análise de métrica, a gente se perdia tudo. E agora? Fazer o quê? Não vendeu, gastou, não vendeu. Então, a mentoria de vocês abriu nossa mente, né? Eu aprendi a fazer pré-sell com vocês. Todo o passo a passo. Quando vocês mostraram a forma de fazer a campanha no bloco, e depois só copiar, colar, copiar, eu digo, gente, é isso aqui. Então, assim, para mim que tinha dificuldade, ele sempre foi mais uma esperteza fora de série. Eu não, eu tive dificuldade bastante. Mas aquilo ali clareou minha mente. Eu digo, gente, é assim. Então, assim, foi fundamental a mentoria com vocês, abriu muito a nossa mente. E, assim, eu nunca vou esquecer, nunca vou parar de deixar de agradecer, porque não foi só a mentoria. Vocês mudaram nossa vida, não foi só com a mentoria, foi com todos os ensinamentos desde o início, foi todas as orientações que não tinham nada a ver com a mentoria, mas que vocês falavam. Vocês precisam ir na imersão. Vocês precisam ir para o churrasco, vale a pena esse investimento. Porque lá vocês vão conhecer pessoas do marketing, vocês vão se conectar com pessoas essas que ainda hoje a gente mantém amizade, que a gente conheceu lá. Agora vocês vão precisar ler, vocês vão precisar trabalhar a mentalidade. Quantas vezes a gente não acordou 5 horas da manhã para acompanhar, fazer live? Qual a obrigação que vocês tinham com a gente nesse sentido? Eu me arrepio até hoje, gente. Acordar sempre às 5 da manhã. Neide, a Fran, botava lá no grupo, a partir de amanhã, live às 5 da manhã, e eu estava lá às 5 da manhã, assistindo. Todo dia eu estava lá. Então, trabalhar a mentalidade, exercício, a gente tinha que fazer nossas caminhadas e postar no grupo, quem caminhou. Até eu, no início, assisti a aula com a câmera fechada, porque eu nunca gostei de aparecer. E aí a Fran disse, eu vou lhe desafio a gravar uma história por dia. Gente, qual é o mentor que se preocupa detalhadamente com um afiliado desse jeito, um mentorado desse jeito? E eu gravar história, e comecei a gravar história, apagava um e gravava outro e apagava. Resumindo, hoje eu faço com facilidade, mas tudo começou com vocês, tudo começou com a orientação de vocês. Era uma de um lado e outra do outro. Grava história, eu dizia, dá o passo que Deus dá o chão. Tem que ir, tem que estudar, tem que ler livro, indicação de livros. Quantas vezes vocês mandaram para a gente o Milagre da Manhã, e eu ia lá e comprava. E foi isso que a gente fez. Então, eu sou muito grata a Deus por conhecer vocês, sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Amém. Porque tudo isso veio, assim, eu queria muito, mas eu precisava de anjos como vocês na nossa vida, porque foi através de vocês que abriu assim, a nossa mente
para tudo. Porque se não fosse a orientação de vocês, talvez eu nem tivesse ido para a imersão, porque eu nem conhecia, eu nunca tinha ido a uma imersão. Nunca nem imaginei que existisse evento daquela magnitude. Exato. Nunca imaginei. Eu lembro que a senhora falava. Eu lembro que a senhora falava que não tinha como ir, que vocês não tinham condições de ir, né? Exato. A gente insistiu e falou, precisa ir, se não tem, dá um jeito. E foi o que a senhora fez. Então, assim, isso também, tudo aconteceu porque vocês colocaram em prática as dicas e os conselhos que a gente dava, né? Vocês aplicaram. Então, isso também é muito importante na jornada. É ter o direcionamento, né? Ter pessoas, mentores que direcionam. Precisa fazer isso, mas vocês também vão lá e fazem, né? Não é assim, precisa fazer, mas tá, vou fazer, um dia eu faço. Exato. E tem algo que a gente fala, Neide, tô falando, lembrando agora das lives das 5, que a gente fala que não é só a parte estratégica, não é só a parte ferramental. A parte ferramental é fácil quando você tem um direcionamento, quando você tem um suporte, quando você tem quem te dê a resposta daquilo que você quer, da estratégia. Mas a gente sempre fala de todos os pilares da vida, porque isso são importantes. Porque a estratégia eu posso copiar ela por A mais B, mas e os outros pilares da vida? A minha conexão com Deus, o momento que eu tenho para mim, o meu momento de leitura, meu momento de aprendizado, de aplicação, então tudo isso faz diferença. E quando a gente resolveu fazer as lives das 5, foi exatamente para isso, para expandir a mente de que nós somos capazes, vocês são capazes de chegar onde vocês quiserem. E sim, claro, existe a outra parte que tem que aplicar, tem que fazer, porque não é mágica, como a gente fala, não é um apertar o botão e tudo vai acontecer magicamente. Olha a história de vocês contando quantas coisas vocês passaram, quantas decisões vocês tomaram para chegar até aqui, né? Então, de passos de fé e dar o passo que Deus dá ao chão, eu acredito muito nisso, que quando a gente se coloca em lugares de oportunidades, em ambiente de oportunidades, as coisas começam a acontecer. Exatamente. E foi nessa pegada, voltando para São Paulo, que a gente começou a investir mais, trabalhar, vender tudo que a gente tinha, como eu já falei aqui anteriormente, que a gente resolveu mudar de cidade. E vamos mudar de cidade, porque começou aquelas cobranças. Cadê vocês? Eu não ando mais aqui. Vocês estão em casa, eu vou aí. Eu não queria mais contato com ninguém. Eu só queria focar naquilo ali, nós dois. E aí eu chego um dia e digo, filho, vamos mudar de cidade, vamos embora para Floripa, porque lá a gente chega lá e eu pensava, mas não tem um resultado suficiente ainda, mas como é que eu vou? E aí eu só tinha um carro, né, que é o carro que eu trabalhava, eu já usava para trabalhar. As minhas coisas principais eu já tinha vendido, mas ainda tinha um carro. E aí eu digo, a gente vende o carro e vai-se embora para lá. E aí, tanto eu acompanhava vocês, eu via vocês caminhando de manhã na praia, fazendo caminhada, eu olhava aquele nascer do sol, coisa mais linda, eu dizia, gente, eu ainda vou morar em Florianópolis, vou morar perto desse local, vou fazer caminhada nesse local. Eu comecei a mentalizar tanto aquilo, que às vezes eu acordava a pensar, de quando eu estiver caminhando lá, e quando eu estiver caminhando lá, e eu vou caminhar lá, resumindo, vou vender o carro, botei lá plaquinha de venda, e comecei a procurar lugar, ninguém queria comprar, quando queria comprar, botava o preço lá embaixo, até que eu digo, vou vender, de algum jeito, e eu consegui vender, lá uma pessoa conhecida, e aí mudamos para cá, mas a gente não tinha resultado. Se juntasse nosso faturamento de março até junho, não chegava a R$5.000. Sim. Pouquinho. Um mês eu conseguia vender alguma coisa, no mês eu não conseguia, mas eu acreditava, eu não desistia. Eu digo, mesmo vendendo minhas coisas, investindo, não tinha grandes resultados, mas vai dar certo. Vendi o carro, paguei algumas contas, me sobrou R$18.000 e eu vim embora para Florianópolis. Com R$18.000. R$18.000. E fé, né? O sonho. Alugamos a kitnetezinha, compramos o básico, do básico. Daqui a pouco a gente só tinha R$12.000. Mas vai dar certo. Esses R$12.000 nós vamos virar o jogo. Com R$12.000. Chega dezembro. Chegamos aqui no dia 24 de novembro, 2024, vai fazer agora um ano. Vai fazer um ano. Um ano. Então, assim, quando chegou... Apenas um ano, né, Neide? Apenas um ano. Aí, em dezembro, a gente investiu R$2.150. Mesmo investindo esse valor, não voltou nem R$1. A gente não conseguiu fazer uma venda em todo o mês de dezembro. Sim. E aí bateu o desespero. Exato. Meu Deus do céu, foi o que eu fiz. E agora, se voltar para a nossa cidade, não vamos voltar, a gente vai continuar aqui. Eu arranjo um emprego, você arranja o outro, mas
e a gente trabalha os dois e continua investindo. A vida que a gente tinha lá, a gente vai ter aqui, com muito sacrifício, mas a gente vai conseguir. E nessas Determinados a dar certo, Determinados. mesmo quando tudo dava errado, né, Neide? Exatamente. E aí, batendo um papo com vocês abriram minha mente mais uma vez, e eu disse, já sei, vou começar de novo. Vamos de novo, não deu certo, mas vamos tentar novamente. E aí eu escolhi 3 produtinhos numa plataforma que é a de combo, comissões, que eu nunca vou esquecer os valores, uma comissão de $62, outro produto de $85 e outro de $115. Eu subi campanha, eu subi sozinha, que meu filho estava meio desacreditado, e eu subi essas campanhas e começou a vender. Olha. Vendia uma num dia, vendia no outro dia outra vendendo, e a gente foi escalando. Daqui a pouco bateu 7 mil. Eu digo, meu Deus, eu vou pegar minha placa de 10K, alegria maior do mundo. E eu me ajoelhava e agradecia a Deus. Agradecia tanto que assim, o clima mudou, a áurea mudou, parecia assim que. Aí tudo mudou. Tudo mudou. Aí eu bati R$12.857. Eu digo, fiquei feliz. Digo, vou pegar minha placa de 10, a felicidade maior do mundo. E aí o meu filho resolveu fazer um lançamento, né, filho? Não, eu vou fazer o lançamento, achei um lançamento aqui top, a gente vai fazer e vamos ter resultado. Mas ela não queria, ela achava que eu ia fazer o lançamento, ia perder todo o nosso lucro. Eu falei, não, mãe, vai dar certo. Ele não sabia, gente. Ele pegou o insight com o Bruno, né? Eu nunca tinha visto nenhum curso de lançamento na época. Eu só fiz na minha cabeça, falei, vou fazer o lançamento e vai dar certo. E aí eu fui para o churrasco, né? Um dia antes da imersão, encontrei o Bruno, perguntei para ele como é que funciona isso. Aí ele falou, não, é simples, cara. Você faz a campanha e é isso. Aí eu, nossa, tá bom. E aí eu cheguei em casa, dá determinado. Vou fazer o lançamento e vou ver o que dá. Eu não queria fazer. Nesse mesmo dia, eu fui para a igreja com a Fran. E lá eu falando, Fran, eu estou feliz porque eu bati meus 10K, e eu disse, Luiz Eduardo inventou de fazer o lançamento. E ela me orientou. Mas é simples, faz captação. Eu comecei a mandar mensagem. Na hora do culto, eu mandei uma mensagem para Luiz Eduardo. Filho, tem que fazer campanha para captação. Depois, subir campanha para venda. Até então, a gente não tinha nem experiência com isso. E ele fez essa campanha. Eu lembro que a senhora falou, eu tô com medo que dê errado, porque ele nunca fez, ele não sabe fazer. Eu falei, mas se ele tem essa vontade, deixa que ele faça, porque a gente só vai saber se vai dar certo tentando, né? Então a gente precisa testar, realmente testar. E aí eu falei para a senhora, deixa que ele faça, apoia se ele tem essa vontade, porque assim, por mais que ele nunca fez, se ele tem um direcionamento, né, dá certo. Então, aí, né, no meio do culto lá, a senhora mandou mensagem para ele, e aí a senhora começou a apoiar ele também nessa decisão, porque né, quando a gente tem o apoio, fica mais fácil. Então, assim, o medo da senhora era que ele investisse e perdesse o lucro que a senhora teve, porque o lucro também, inclusive, dos 12 mil, pode compartilhar com o pessoal aí quanto que foi o lucro? R$600. A gente botou R$600 e voltou 12 mil. O investimento foi R$600 e voltou 12 mil. Foi mais de 11 mil de lucro. Mais de 11 mil de lucro. Em um mês, né? Em um mês. Então, assim, dezembro negativo em 2.150. Janeiro, no mês seguinte, ou seja, vocês não pararam, por mais que dezembro não estava bom, dezembro foi o mês ruim. E o que vocês acham, assim, que foi esse divisor, assim, de dezembro ruim e vocês continuar a virar o jogo em janeiro? O que foi, assim, que fez? Foi estratégia? Foi mentalidade? Foi... Eu só consigo ver, Fran, a mão de Deus. Porque esses 3 produtos, a gente estava pagando comissão de 98 centavos. O produto com a comissão mais alta era R$2,38, que era um dos. Mas, assim, era o valor do CPC que a gente estava pagando. O clique, o valor do CPC. O clique, sim. De 98 centavos, de R$2, né? R$1,38, R$1,37. Nunca esqueci desses valores. Então, assim, tu performou de forma, assim, fora de série. Olha só, foi natural. Era o valor que a gente pagava do clique para conseguir fazer essas vendas. Então, e pessoal, quem está olhando a live aqui, o valor do clique que a Neide está falando é porque a gente faz anúncios no Google, na rede de pesquisa do Google. Então, quando a pessoa olha o nosso anúncio e ela resolve clicar para comprar, a gente paga por cada clique.
Ou seja, a Neide, contando aqui, pagava cliques muito baratos e aí já quebra um padrão de que as pessoas falam que precisa de muito dinheiro para iniciar no mercado, que precisa de muita coisa para começar. E realmente vocês começaram com aquilo que vocês tinham. E durante a jornada, vocês acertando ali na garimpagem, escolhendo um bom produto, subindo campanha e escalando esse produto, que escalar é a gente vender cada vez mais o mesmo produto e tirar tudo que aquele produto pode nos dar de resultado, vocês mostram que é possível sim começar com pouco, mas que a gente precisa continuar buscando e fazendo, né, Neide? E Que isso ganhar foi em dólar, né? Exato. E ganhar em Exato. dólar que é 5 vezes mais. Sim, 5 vezes mais. Pagava um valor de 98 centavos no clique e fazia uma venda de $64. Imagine. Então, assim, uma bênção. E, assim, Deus abençoou demais em janeiro. E quando a gente bateu esse resultado, que ele resolveu fazer o lançamento, aí pronto. Aí foi uma coisa de louco. E ele fez. E mesmo eu com medo, né, filho? Quanto Como que foi vocês isso? bateram no lançamento, Neide? A gente A investiu estratégia de R$ lançamento. 1.400 e voltou R$ 40 mil. Que Exato. bênção. E hoje é a estratégia que vocês focam, hoje é a estratégia que trouxe o faturamento aí de vocês. Exatamente. Então, janeiro a gente investiu no total R$ 2.000 e voltou R$ 52 mil, quase R$ 53 mil. Que bem. Então, Mais de assim, 50 mil reais de lucro em apenas um mês. Exatamente. Top Então, demais. foi uma alegria muito grande, até porque, meu Deus do céu, quando a gente parava, eu não acreditava nas vendas, né? A gente não tinha esse dinheiro, o que a gente tinha para subir campanha, o nosso cartão, o limite era só R$ 400, a gente subia a campanha, depois pagava aquilo ali para subir novamente, a gente só não fez mais grana nisso porque a gente não tinha um cartão de crédito. Nosso limite era de R$ 400. O carrinho ficou aberto por 5 dias e a gente só participou desse lançamento 2 dias. Mas, assim, tudo como Deus quer, tudo, e deu super certo. E a partir dali a gente resolveu focar nessa estratégia de lançamento. Aí foi mais uma virada, né? Então, assim, a primeira virada, acredito que tenha sido a primeira venda, né? Que é uma conquista. Sim. É aí que a gente acredita que é possível com a gente também, não só com os outros, né? Quando a gente faz a primeira venda, vira uma chave. A imersão virou outra chave. Sim. E aí o lançamento virou mais uma. Mais uma. Então, a gente acertou, digo, Deus, não é isso aqui, vamos focar nisso aqui. Então, assim, graças a Deus, a gente começou, o Luiz Eduardo, ele é muito curioso, começamos a buscar novas estratégias, novas formas, é tanto que hoje a gente garimpa usando 10 formas diferentes de garimpagem, e aí a gente começou a focar só em lançamento. E a gente descobriu que podia fazer lançamento em plataforma como a ClickBank, que esse lançamento que a gente fez, inclusive, dos 40K, foi na ClickBank. Depois a gente foi achar... Foi. Eu lembro que a senhora mandou um print da comissão, né? R$ 10 mil em uma venda. Isso. 10 mil reais em uma venda. Exatamente. Já que a gente está falando dessa estratégia de lançamento, vocês... como que vocês garimpam os produtos? Qual que é a melhor forma de garimpagem que vocês usam para encontrar esses produtos? E como assim que vocês... despertaram, assim, não é isso que a gente vai fazer. Foi quando vocês fizeram o primeiro lançamento que aí veio o estalo. Não, vamos focar nisso que isso vai dar certo também. Exato. Vai lá, filha. Bem, hoje em dia a gente usa 10 formas, né, como a gente falou, e cada uma é muito utilizada. A gente usa de várias formas diferentes, como o Instagram, usa o YouTube, usa de várias outras plataformas. Usa a biblioteca de anúncios do Facebook. A gente tem, hoje em dia, um leque de formas de garimpagem, e algumas são cíclicas. Por exemplo, o e-mail. Quando a gente faz um lançamento que a gente tem muito resultado, o produtor consegue o nosso e-mail, ele vê o nosso agente como um parceiro. Não é que nem um produto físico, por exemplo, no ClickBank, que o produtor vê você como um problema, tem que tirar a filiação, etc. No lançamento, ele vê você como um parceiro. Então, todo lançamento que ele for fazer depois, ele vai te mandar um e-mail te convidando. Então, é uma forma de que você consegue uma vez. A gente até hoje recebe e-mail de produtores que a gente fez lançamento em março, fevereiro, bastante tempo atrás. Até hoje a gente tem lançamentos desses para rodar. Então, hoje a gente tem várias formas de lançamento e é o 80-20. 90-10 a gente chama. O 90-10 de lançamento é a garimpagem. Se você tem um produto bom, um lançamento bom, você vai ter resultado. Vai ter resultado. A gente fez agora
um lançamento, que foi do Iman Ganzi, e ele, para mim, é a maior prova disso. Não só a gente, outros amigos nossos, vários alunos nossos fizeram o mesmo lançamento. E todos bateram seus 5 mil, 10 mil, 15 mil, 128 mil, um amigo nosso fez. Ou seja, não é uma estratégia que vai morrer, é uma estratégia completamente que todo mundo pode fazer, uma estratégia replicável, que você mesmo pode fazer e você vai ter resultado se você achar um produto bom. Exato, e para ver como o digital ele tem várias vertentes. A partir do momento que a gente entra no digital, a nossa cabeça se expande para várias coisas que a gente pode fazer. E tudo aquilo que a gente foca, expande. Tudo aquilo que a gente foca, de verdade, dá resultado. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa testar. É igual como eu gosto de falar que, quando a gente entra numa plataforma, a gente não sabe se, olhando o produto, a gente não sabe se aquele produto ele vai vender ou não. A gente precisa ir lá e fazer o que está na nossa parte de fazer, o que está no nosso controle. Igual vocês falaram que estava tudo dando errado, mas mesmo assim vocês decidiram fazer o primeiro lançamento, mesmo assim vocês decidiram investir e fazer essa nova estratégia que vocês nunca tinham feito. Inclusive, eu vejo assim que fazer ali as vendas, bater os primeiros 10 mil com o produto físico, foi o que deu para vocês o caixa e a confiança de fazer o lançamento, né? Porque talvez se não fosse ter batido esses 10 mil com esse lucro, mais de 11 mil de lucro que vocês estavam ali nos produtos físicos, isso deu uma segurança de investir ali os 1.400 no lançamento. Foi isso? Foi isso, exatamente. O lançamento, gente, é tão real, assim, é uma coisa tão fora do comum. O ROI que ele nos dá, que muda a vida, muda o jogo de qualquer um que se dedique a essa estratégia. A gente, quando começa a garimpar, e você começar a garimpar com atenção, com paciência, é como ele falou, é 80-20. Então, subir campanha é muito simples, a análise é muito simples, agora fazer a garimpagem precisa de paciência, precisa de foco, precisa de determinação. E é difícil achar lançamento? Não, é fácil. A gente garimpa produtos através do YouTube, através do Instagram. É muito simples achar grandes produtores no Instagram. Hoje a gente até procrastina com o lançamento em termos de garimpagem, porque devido a gente ter feito diversos lançamentos, a gente recebe muito e-mail dos próximos lançamentos. O produtor faz um lançamento a cada 2 meses, a cada 5 meses, anualmente, a cada 6 meses. E assim, eles estão sempre informando, sempre mantendo a gente informado em relação ao lançamento. Eles são muito parceiros, eles têm muitas parcerias com outros produtores, e ali acaba que eles fazem a parceria e vai mandando para a gente, vão mandando e a gente vai trabalhando. E também, Neide, conforme vocês se especializaram nessa estratégia, as coisas vão ficando mais fácil, porque no início da nossa jornada, principalmente a nossa jornada como afiliado, tudo é muito difícil. A gente acha tudo difícil, porque vem de uma coisa que a gente nunca fez antes. Por exemplo, eu era técnica de enfermagem, a Fran era bancária. Não tinha nada a ver a nossa profissão com o digital. E isso mostra também que qualquer pessoa consegue. Não importa a idade, não importa a faculdade que ela tenha feito, não importa nada da história que ela já tem de vida, mas que sim, o digital nos permite ter resultados exponenciais. Exato. E eu vejo assim que muitas vezes a gente passa coisas na nossa vida, principalmente nos desafios da nossa jornada como afiliado, de que é uma prova de que será mesmo que você quer isso? Como se fosse um processo de confirmação mesmo, sabe? Será mesmo que você falou que você vai viver do digital? Vamos ver se você, quando estiver no negativo, se você vai desistir ou não. E isso que aconteceu com vocês. Várias vezes aqui a gente teve esses desafios na nossa jornada, de muitas vezes ter que parcelar a fatura do cartão para continuar investindo no digital no nosso início. Então, isso também fez parte do nosso processo. E a gente mesmo assim continuou. Porque a partir do momento que a gente viu a oportunidade, a gente abraçou. A gente tentou empreender de várias formas, vender tênis, vender lasanha caseira congelada, mas nada foi tão exponencial do que o digital. E a gente pensou, por que não construir a nossa empresa inteligente no digital? O nosso negócio no digital, que a gente não precisa ficar aqui 24 horas por dia na frente do computador, mas que a gente consiga viver com liberdade, com conforto, e foi isso que a gente veio buscando. E para todas as pessoas que buscam com fé, com determinação, vai dar certo.
Sim. E quando eu falo de lançamento que a gente fez 40K em janeiro, foi o nosso primeiro lançamento que a gente teve grandes resultados. E depois Porém, disso, depois disso, a gente já fez outros valores que triplicou esse valor. Triplicou. Agora, mês de outubro, não, de agosto, a gente fez um lançamento que a gente bateu $23.000. 23 Oh, mil glória! dólares. $1.000. Multiplica por 5. Logo em seguida, a gente fez outro lançamento que passou também dos $22.000, quase Nossa. $23.000. Mais de 100 mil Então, reais em um lançamento. mais de R$100.000. 3 lançamentos grandes, a gente conseguiu mais de R$100.000. Nossa. Então, Isso aí. assim, é uma estratégia que realmente muda o jogo, muda a vida de qualquer um. Vocês já pensaram em desistir alguma vez? Não. Não. Nunca pensaram. Não, Apesar não. das dificuldades, assim, vocês não. Não. Eu sempre acreditei desde o início. Digo, vai dar certo isso aqui, vai dar certo. E cada vez que eu parava para olhar, para assistir vídeo, para assistir podcast, ver as pessoas contando a história de vida, eu digo, eu vou contar a minha algum dia. E vai ser desse jeito aqui. De muita dificuldade, mas a gente vai chegar onde a gente quer e eu vou conseguir. Top. Até mesmo quando meu filho resolveu, depois da imersão, ver Deus de outra forma, com outro ângulo, que até então, antes da imersão, ele não acreditava. E quando ele passou a acreditar, quando ele passou a buscar Deus, quando ele passou a ir para a igreja, me pedir para dizer, vou para a igreja, a senhora me leva na igreja, de eu deixar na igreja e buscar aquilo ali para mim, eu digo, a mão de Deus vai dar certo. Isso não tem dinheiro que pague, né, Neide? Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague. E quando eu comecei a trabalhar muita coisa dentro de mim em relação ao perdão, em relação à gratidão, passei a agradecer todo dia a Deus, até hoje acordar cedo e agradecer, desde o momento que você acorda até a sua forma de, até respirar, até me alimentar, coisa que eu não tinha esse hábito, a ler a Bíblia eu não tinha. Então, tudo isso fez parte da minha mudança e o digital mudou a minha vida, não foi só financeiro. Então, através do digital, eu conheci pessoas que me deram esse direcionamento, que mudaram a minha vida. Você, dona Neide, foi porque a senhora ganhou dinheiro que só está diferente? Não, mudou completamente. É tanto que hoje a gente tem um faturamento significativo, graças a Deus, mas a minha conexão com Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Não só a minha, mas do meu filho. É porque, na verdade, veio primeiro a mudança de mentalidade, a mudança das atitudes, dos hábitos, né? A mudança de, muitas vezes, coisas que vocês não faziam e começaram a fazer, inclusive a gratidão é uma delas, ter esse contato maior com Deus é outro, né? Então, assim, primeiro veio a mudança para depois vir o resultado, depois vir o dinheiro, e não o contrário, né? Exatamente. Então, para mim, é muito emocionante que meu filho, o fato dele ser ateu há um ano atrás, não querer nem saber falar de Deus, tudo que eu falava em relação a Deus, ele dizia que o meu Deus não existia. E assim, ele queria provar sempre que não existia, usando formas que, assim, tudo que pudesse falar, ele queria explicar de alguma forma, cientificamente. Eu dizia, às vezes me batia aquele desespero, filha, pois me explica o sol, me explica o mar, me explica a chuva. E ele tinha explicação para isso. Era incrível. E depois, hoje eu vejo meu filho na igreja, orando assim, e eu louvando ao Senhor. Para mim, é uma satisfação tão grande. Tem dia que eu me emociono muito na igreja, mas só em ver meu filho do jeito que ele se comporta hoje perante a Deus, ele vê uma Bíblia na salinha dele, sempre aqui no quarto dele. Ele, sempre que pode, ele está ali olhando. E ali, para mim, meu Deus, é uma gratidão muito fora de sério. Eu não tenho nem como explicar. A gente faz o normal, né? O que é o nosso normal, e a gente deixa para Deus fazer o que é extraordinário, que só Ele sabe fazer. O sobrenatural, o sobrenatural, que só Ele pode fazer nas nossas vidas. E Neide, nessa trajetória de vocês, quanto que vocês já faturaram hoje no digital? Hoje a gente já quase 1.300.000. Uau! Quase em menos de um ano. Em menos de um ano. Porque de janeiro para cá. De janeiro para cá, quando a gente começou a ter resultado. Então, de janeiro até agora, novembro, até hoje, a gente está quase em R$1.300.000. Né? Nossa, que maravilha. Em 11 meses. É uma alegria muito grande. O ano passado, nesse período, a gente está se preparando em mudar para Floripa sem resultado. E hoje a gente para pensar, meu Deus do céu, mais de R$1 milhão faturado. E assim, continua aqui firme e forte, trabalhando, estudando, buscando,
né, se conectando com Deus cada vez mais, agradecendo cada vez mais, porque eu só consigo ver desta forma que não foi nós, foi a mão de Deus, que a estratégia, assim, a gente busca, mas a forma como as coisas aconteceram é a mão de Deus, e quando você quer, quando você foca, quando você agradece, e quando você determina, vai dar certo isso aqui, eu vou fazer isso aqui dar certo, aconteça o que acontecer, vai dar certo. Eu vou me concentrar nisso aqui. Não existe finais de semana, não existe pizza, saída, encontro com amigos. Não, eu vou focar nisso aqui, porque eu vou fazer isso aqui dar certo. E deu certo, graças a Deus. São renúncias, né, Neide? Renúncias que por pouco tempo não são para sempre, mas as renúncias precisam acontecer. E muitas vezes a gente vai precisar dizer não para as pessoas e sim para a gente. Sim, porque a gente vai estar focado e é muito bom a gente alinhar com quem está do nosso lado, e seja com o cônjuge, seja com o namorado, seja com o filho, ó, esse é o tempo que eu vou ter para eu estudar e depois a gente faz as outras coisas. Não quer dizer que vai ser para sempre, mas vocês renunciaram muitas coisas para hoje vocês viverem com liberdade, com qualidade de vida, com tranquilidade, né, Neide? E porque o digital nos proporciona isso. Mas primeiro a gente tem que plantar, para depois a gente poder colher aquilo que a gente quer, os resultados que a gente quer, e não ao contrário. Então eu vejo assim que nessa jornada de vocês dê muita determinação, dê muito foco, e eu sempre eu comentei assim com a Fran e falava que a senhora tinha uma escuta muito ativa, que é, a gente falava alguma coisa, vocês iam lá e implementavam. Ou Neide, escuta essa live, lê esse livro, essa conexão com Deus, e isso tudo é muito importante para que a gente tenha resultado. Inclusive, eu lembro que a gente fez uma série de live das 5 que era sobre espiritualidade, né? Sim, que a gente fez, inclusive, jejum, e aí eu lembro que a gente achou que realmente ia ser muito difícil fazer 12 dias de jejum, né? Claro que não foi jejum todos os dias, teve, né? Foi uma sequência ali de 4 em 4 dias. Foi com direcionamento, com outro mentor, né? Isso, foi com direcionamento dentro da live das 5, mas eu acredito também que aquele jejum aproximou ainda mais de Deus, né? Porque muito. E tudo isso, inclusive, aconteceu depois desse processo, as coisas aconteceram, acredito muito que foi tudo se encaixando, né? Tudo no seu devido do lugar, e que Deus, né? Existe o favor de Deus, né? Com certeza. Sim. Existe o favor de Deus, a mão de Deus, o amor de Deus, tudo. Deus é tudo, foi tudo que aconteceu, foi o que a gente fez esse ano. Fran, quando eu paro para pensar que eu, com 58 anos de idade, ter a vida que eu tenho hoje, há um ano atrás, chegar aqui e morar na kitnetzinha simples que a gente morava. Hoje a gente mora num apartamento confortável, com 2 quartos, cozinha, tudo. Era o sonho que eu tinha, gente. E quando eu paro para pensar, a única explicação é Deus. É Deus. Deus tudo. É extraordinário, maravilhoso em todo o tempo. O que, se vocês pudessem falar, o que vocês diriam para alguém que está começando no digital, que está começando agora, ou está travado no resultado e assim, está perdido? O que vocês diriam para essa pessoa? Fala, filho. Bem, eu ia querer dizer para a pessoa assim, primeiro eu quero falar da minha idade. Você fala, eu só falo da minha idade. Para as pessoas mais ou menos da minha idade, jovens que estão vendo isso aqui, uma coisa que me ajudou muito, não sei se é a melhor coisa, mas para mim o que me ajudou muito foi olhar ao meu redor. Eu tinha sonhos, eu tenho ainda sonhos de coisas que eu quero alcançar, e simplesmente a área que eu tinha não ia me alcançar esses sonhos. Deu para perceber que eu sou um cara bem racional, eu sou muito lógico, e eu simplesmente pensei, eu tinha muito medo que o marketing era um local de gurus, né, que o pessoal chama, pessoas que vendem, mas não fazem de fato o que eles ensinam. Mas quando eu percebi que tinha essa chance, eu pensei, olha, o que eu estou fazendo hoje vai me levar para os sonhos que eu quero? E eu percebi que simplesmente não. São, assim, acho que um trabalho em 1 milhão que você vai ter, às vezes, metade do que uma pessoa que realmente foca no digital consegue alcançar. Então, eu só pensei nisso. O que é melhor? Eu ficar sempre na mediocridade, sempre pensando em ter
a coisinha ali, mas nunca o que eu quero de fato, ou ter o que eu quero, o que eu sonhei desde pequeno. Eu sempre tive, inclusive, ter coisas que eu tenho hoje para o meu computador. Hoje em dia eu consegui ter um computador assim, incrível, que quando eu era pequeno eu sempre quis, e independente da área que eu fosse, eu não ia conseguir ter isso. Então, Sim. eu vi isso e eu falei, nossa, eu quero alcançar os meus sonhos. E eu fui lógico, eu falei, então não tenho o que fazer, que nem a minha falou. A gente nunca pensou em desistir, porque a gente sabia que nenhuma outra coisa conseguiria alcançar o que a gente tem hoje. Nada. Nenhum trabalho que a gente conheça, que exista, conseguiria dar a vida que a gente tem hoje. De não, às vezes a gente não sabe nem que dia da semana é, porque a gente trabalha às vezes no domingo, ou não trabalha, tanto faz pra gente. Conseguir ficar em casa sem precisar sair de casa para de manhã trabalhar, sem muito estresse. A gente tem o estresse que a gente tem hoje é nosso. A gente quer ter estresse para conseguir crescer. Não, a gente tem que crescer, vamos nos forçar a crescer, a se inovar, mas não é um estresse externo de uma pessoa mandando em você ou alguma coisa aconteceu. Nada. A gente quer crescer e por conta disso que a gente tem as nossas coisas do dia a dia. Então, um emprego que você tem essa liberdade e esse resultado, só o digital pode proporcionar. E eu vi isso e eu falei, não, então vamos para cima. E vocês, buscaram esse fazer até dar certo, né? E no meu caso, em relação a até deixar para as pessoas que pensam nisso, mulheres e adultos, e sei lá, tanta gente que gostaria de entrar nesse mercado. Ah, mas eu já tenho 40 anos de idade, será assim isso é para mim? Ah, mas já tenho 30 anos de idade, ah, mas tenho 50 anos de idade. Gente, não existe, a idade é só mais um número. Então, independente da idade, se você acredita, se você quer mudar. Eu comecei com 56 anos de idade, eu estou com 58 anos de idade hoje, e a minha vida está transformada. Já imaginou se eu fosse pensar dessa forma 2 anos atrás? Não, eu tenho 56 anos de idade, eu vou tentar isso aqui, não vai dar certo para mim, não. Imagine. Então, eu digo, é isso aqui que eu quero, e não só para mim, mas para o meu filho. Então, eu pensei nele sair do ensino médio e ir para uma faculdade, perder 4 anos, não perder não, mas ir para uma faculdade, né? Sim. E depois, quem me garante que ele ia achar algo? E assim, ou vai voltar para o comércio? Não, eu tenho que arranjar algo. Então, assim, esse mercado, cada coisa que eu assistia, eu acreditava mais ainda, e vai ser isso aqui que vai mudar a nossa vida. Não só a minha, mas a dele. Fortalecer o desejo, né? Sim. E hoje, com 58 anos de idade, ter a vida que eu tenho hoje, não precisar sair de casa para trabalhar, de acordar de manhã, sair de casa porque eu gosto de ver o sol nascer, gosto de fazer caminhada, tomar café às 9 horas da manhã, sem pressa, tranquila. De repente, não quero mais ficar em casa, almoçar em casa, eu vou sair para algum canto. É uma alegria, uma felicidade que eu faço isso. Tem dia que eu me pego assim, paro e penso, eu só choro. Agradeço tanto a Deus que eu só choro. Porque gratidão, só de gratidão por tudo. E qual foi, assim, a maior conquista de vocês nesse período, assim, que vocês viraram a chave no digital? O que já realizaram algum sonho? Qual a maior conquista de vocês? A gente é muito pé no chão, né, filha? Então, assim, graças a Deus, mesmo com esse resultado de faturamento, a gente tem buscado guardar, gente, aplicar mesmo, porque esse mercado é investir, fazendo investimentos assim, tranquilos, sem pressa. Sempre. Mas eu lembro que o que me marcou foi que a senhora falou um dia que era ir no mercado e não precisar olhar o preço e poder comprar o que a senhora realmente quer comer, né? Quando eu ia para o supermercado, eu levava uma calculadora, porque tudo que eu botava no carrinho eu tinha que somar para ver se o dinheiro ia dar para pagar lá no caixa. E eu não quantas vezes que quando eu chegava lá eu tinha que escolher o que é que eu ia levar, o que é que eu ia deixar. Hoje eu posso fazer a feira que você nem me preocupa. Assim, ainda não deixei de olhar o preço, não. Olho ainda o preço. Mas não é mais aquela preocupação. Sim. Não é mais aquela preocupação. Vou confessar para você, uma das coisas que eu tinha maior vontade de botar no meu carrinho, eu nunca conseguia botar, era um pedaço grande de queijo. Queijo. E hoje eu pego não só um pedaço, pego 2, pego 3 e boto. Pego 4. Da carne, Neide? Sim, a carne, eu comprava peito de frango para o meu filho, comprava rins de boi para mim, comprava às vezes o fígado de galinha, sempre uma coisa mais baratinha para mim, porque meu filho é meio fresco para comer. Então eu comprava algo mais, peito de frango para ele, algo assim. Carne vermelha eu não comprava, gente, era muito caro, era muito difícil. Então, assim, eu comprava sempre frango.
E muito ovo, cuscuz, feijão e ovo. Passamos um bom período nessa pegada, cuscuz, feijão e ovo, os dois. Depois, raramente, um peito de frango para ele. E hoje, para mim, é muito gratificante eu chegar no supermercado e botar tudo que eu tenho vontade. Hoje em dia já tô começando a ficar abusado com carne, tanto de carne que a gente come. Então, assim, é pegar, olhar, não, isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu quero comer, isso aqui que eu vou levar. Então, assim, é uma realização. Toda vez que eu vou fazer minha feira, eu vou pegando e agradecendo, porque cada coisa que eu tenho vontade de comer hoje, eu posso comprar e trazer para casa. Exato, e são coisas que é só o digital que nos proporciona. Essa exponencialidade de resultado em tão pouco tempo, porque se a gente pensar um ano é pouco tempo. Se quem começar no digital e levar um ano para ter resultado, é pouco tempo ainda comparado ao mercado tradicional. Que seja 2 anos, 3 anos. Exato. Vale a pena, né? Porque se a gente comparar com o mercado tradicional, com o emprego tradicional hoje em dia, CLT ou enfim, não existe essa exponencialidade, né? Quando que vocês iriam ganhar isso com outro trabalho, mais de R$1 milhão em menos de um ano? Imagina. Né? Então, nunca imaginei, nem somando tudo que eu já trabalhei até hoje, desde meus 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de empregada doméstica. Depois, acho que se eu somar tudo, não chega nem a metade disso, gente. Eu fico muito feliz hoje, muito, muito feliz e grata a Deus, grato ao digital, as amizades que o digital me deu, as conexões que eu tenho hoje, a qualidade de vida que eu tenho. Foi realmente uma virada de chave muito grande. Eu sou muito grata a Deus e os anjos que ele botou na minha vida, né? No caso, vocês e mais um leque de pessoas que eu tenho muita gratidão. Exato. Estamos muito felizes, Neide. E assim, quem ainda está em dúvida se entra para o nosso treinamento ou não, vocês recomendam que sim, que sigam essa jornada com nós? Gente, eu comecei com vocês. Sou até suspeita para falar, porque eu comecei com vocês. Nossa primeira mentoria foi com vocês. Mesmo depois da mentoria, depois compramos o treinamento, começamos a fazer mais coisas, assim, nunca desconectamos, né? Porque a atenção que vocês nos davam não era só durante a aula. Como eu falei anteriormente, além das aulas, além de todo o suporte, a gente ainda tinha orientação sempre que eu chamei pelo WhatsApp, vocês respondiam, e depois a gente fez outras mentorias, e toda essa conexão, e também pela manhã, a live das 5, tudo isso contribuiu, tudo isso nos ajudou, e vocês continuam até hoje nessa mesma pegada, que eu acho incrível. Eu acho incrível a disponibilidade que vocês têm de estar ali respondendo o mentorado, a atenção que vocês dão. E, assim, me chama a atenção. Eu digo, meu Deus, a paciência que a menina tem, assim, é fora de sério. É fora do comum, gente. Eu não sei... É fantástico a paciência de vocês. E essa preocupação com o bem-estar, não é só o conteúdo de vocês, é o bem-estar de cada mentorado. Né? A orientação por trás da aula, por trás do apoio que vocês dão em live, em bate-papo, em direcionamento, em conselho, tudo isso contribui para que a pessoa... Só não dá certo quem não quer. O que aconteceu com a gente? Só não dá certo quem não quer. Então, assim, hoje, se nós estamos morando em outra cidade, se a gente mora hoje em Floripa, foi através do apoio de vocês. Quando a gente falava, gente, eu tenho vontade de ir para aí, venham. Elas falaram que pode ir, nós vamos embora. Mas eu não consigo ir para imersão em São Paulo, mas vá, que dá o passo que Deus deu o chão. Então, se elas estão mandando a gente, vai. Faz o que as meninas mandam. Elas direcionam da forma correta, da forma certa. E aí foi o que a gente fez. E graças a Deus o resultado veio. É que não é sorte, né, Neide? É método, não é sorte. Não. Ninguém tem resultado na sorte. É um método, a pessoa tem que seguir um direcionamento, ela tem que saber também onde ela quer chegar. Que isso também é muito importante. E crescer em todas as áreas da vida, né? Com certeza. Em todas as áreas, saúde é importante, ler é importante, mentalidade é importante. Então, a gente traz muito isso, que não é só o pilar dinheiro. O dinheiro vai ser a consequência da pessoa que a gente se torna com todas essas mudanças de hábito. Né? E de tudo aquilo que a gente faz, né? E viciei, que até hoje, tudo que eu faço, eu tenho que consultar vocês. Meninas, eu estou fazer. Viciei. Neide, mas parabéns pela trajetória de vocês. A trajetória de vocês é linda, é maravilhoso ver a evolução de vocês até aqui. Que Deus continue derramando bênçãos na vida de vocês e que vocês tenham cada vez mais resultados. E que Deus dê saúde para vocês curtirem hoje um novo estilo de vida, esse lifestyle que vocês
criaram, que vocês montaram, porque nada veio por acaso. E tudo tem as mãos de Deus, não é sorte, é método, é consistência, é determinação naquilo que vocês se colocaram para fazer, né? Em ambientes, se conectar com as pessoas. Essa renúncia de vocês faz parte dessa trajetória. É inegável que vocês são determinados e tudo é fruto de muito trabalho de vocês. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabenizar vocês também. Muito obrigado. Agradecer a vocês por todo apoio, por todo carinho, por todo incentivo, pelos puxões de orelha. Quantas vezes eu não levei, mas eu sou grata demais a vocês por isso. E só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Sempre grata a vocês. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, para quem está assistindo, já deixa o seu like, comenta aqui abaixo dessa live se você gostou, se você anotou esses insights. E a gente agradece, né, por vocês terem aceitado aí o convite de participar da nossa live. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo resultado. Contem com a gente sempre, né, com o que vocês precisarem. Vocês sabem que a gente está aqui disposto e disponível, né, para o que vocês precisarem. Com certeza. Parabéns, muito obrigada e até a próxima live, então, pessoal. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.